Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Seja bem-vindo ao nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente, principalmente nesse dia de hoje, esse dia maravilhoso em que celebramos a Quinta-feira Santa, o dia em que o nosso Senhor instituiu para nós os tesouros mais preciosos para a nossa vida, como o dom do sacerdócio e da Eucaristia. Nós vamos mergulhar no universo dessa Palavra de Deus e também naquilo que Deus proporciona para nós pela sua misericórdia nesse dia. Então a Quinta-feira Santa é o começo do mistério, onde vamos viver intensamente nesses dias o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então hoje, de maneira especial, somos convidados a meditar sobre a paixão de nosso Senhor, sobre esse mistério da sua paixão. O que é paixão? Paixão é padecer, paixão é sofrer. O verbo pascor, que dá origem à palavra paixão, significa sofrimento, padecimento, significa sofrimento e padecimento. Vamos ficar nessas duas palavras então. E aí nós vamos ver que nosso Senhor, ele padeceu porque ele foi traído, ele padeceu porque ele foi negado, ele padeceu porque ele foi abandonado e ele padeceu porque ele foi flagelado. E o que ele fez para isso? Absolutamente nada, porque ele apenas amou. Ele amou os homens, ensinou o caminho de amor ao Pai. Então, ele salvou, curou tantas pessoas. Ou seja, na nossa vida, muitas vezes também, nós vamos estar amando. Nós vamos estar fazendo o certo. Nós vamos estar fazendo o que devemos fazer. Mas talvez vamos passar por provações. Talvez vamos ser traídos por alguém, traídos na confiança, traídos às vezes da maneira mais difícil, nos nossos relacionamentos. Vamos ser negados pelos outros, ou seja, pessoas vão negar, negligenciar a cada um de nós. Às vezes também vamos ser abandonados por aqueles que mais confiamos, que mais amamos, que mais valorizamos. E também muitas vezes passaremos pelos flagelos da vida. E isso não é castigo para quem fez algo de errado, porque ele não fez nada de errado. Mas o padecer, a paixão, é o itinerário da nossa vida. Precisamos passar pela paixão, ou seja, pelo padecimento dos sofrimentos, para que possamos morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, para aquilo que desejamos e pensamos, para as nossas convicções, para que possamos ressuscitar para uma vida nova. Só há vida nova se passarmos pelo itinerário da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, a vida, ela pode não ser justa, como nós vemos que ela não foi justa para Jesus, porque ele fez o bem, mas não recebeu o bem em troca. Então a vida pode não ser justa, mas eu preciso me decidir pela justiça. A vida na justiça é uma decisão pessoal e não deve ser uma decisão mediante aquilo que eu recebo, e não deve ser uma decisão mediante aquilo que eu experimento. Ela não deve ser uma decisão diante daquilo que eu recebo da vida, mas eu devo responder à vida com justiça. Viver a justiça é uma decisão pessoal, independente do que acontece. Hoje também nós vemos que é a liturgia da instituição, como eu falava no início. E, em primeiro lugar, nosso Senhor instituiu o sacerdócio, esse dom do serviço, servir aos outros. Por isso ele lavou os pés. Ao lavar os pés dos discípulos, ele os coloca nesse lugar de serviço. Ele se coloca em primeiro lugar e depois os coloca porque ele diz: assim como eu que sou o mestre, eu que sou o Deus, eu que sou aquele que está ensinando, estou servindo, então vocês devem fazer o mesmo, devem servir a todos os outros. Então, ele se abaixou. Em primeiro lugar, a dinâmica do sacerdócio é abaixar-se e não se fazer superior aos outros. Porque muitas vezes nós temos uma tendência de nos achar superiores, de nos achar acima.
mas devemos nos abaixar e lavar os pés e não as mãos. Porque muitas vezes, diante de situações difíceis, que não nos agradam, que não gostamos, nós devemos lavar os pés, ou seja, servir, fazer um esforço a mais e não lavar as mãos, ou seja, deixar para lá, deixar passar e não fazer nada, nos omitir, como muitas vezes fazemos. E aqui, quando fala da instituição do sacerdócio, nós devemos entender que na igreja há dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio ministerial, que é o sacerdócio ordenado, sacramental, que é aquele que eu faço parte, e que me chama a doar a minha vida por aqueles que Deus me confiou, doar a minha vida pelas ovelhas do reino do Senhor. Mas também existe o sacerdócio batismal, que é aquele que todo cristão que é batizado é chamado a exercer, que é o chamado a ser instrumento de cura para os outros, que é chamado a ser um sinal para a vida dos outros, é chamado a servir os outros. E aí eu sirvo o outro no anúncio da palavra, na evangelização, na vida pastoral, eu sirvo o outro na minha casa, eu sirvo o outro no meu trabalho. Então é servir o outro para ajudá-lo a fazer uma experiência com Deus. Então você, que é batizado, tem essa missão também de servir os outros para ser um instrumento de Deus para a evangelização e para o anúncio do reino. Nosso Senhor também no dia de hoje instituiu a Eucaristia. É muito lindo porque Ele nos ama tanto, tanto. Nosso Senhor, Ele tem tanto amor por nós, que Ele instituiu a Eucaristia para permanecer com cada um de nós. Mesmo sabendo que a gente o abandona, mesmo sabendo, quando Ele instituiu e quis permanecer, mesmo sabendo que ia ser abandonado, que ia ser negado, que ia ser flagelado. E Ele quis permanecer conosco. E nesses dias é interessante você pensar quantas vezes você também não abandona Jesus. Ele está lá no sacrário, na sua paróquia, na sua igreja, numa igreja perto do seu trabalho. E quantas vezes você o abandona sozinho no sacrário? Quantas quintas-feiras de adoração se passam e você não se dobra diante de Jesus no sacrário, na hóstia consagrada na sua paróquia ou em algum lugar? Você também abandona Jesus como os discípulos fizeram. Quantas vezes Jesus é traído? Porque eu troco Ele por 30 moedas do meu pecado, eu traio Ele pelo meu pecado cotidiano. Quantas vezes Ele ainda tem sido traído? Ele que escolheu permanecer conosco ainda continua sendo traído até hoje. Eu ainda continuo traindo a Jesus pelo meu pecado. E quantas vezes também Ele não é escarnecido? Quantas vezes Ele não é, como eu posso dizer, afligido ou açoitado quando eu, pelo pensamento de que eu preciso, eu mereço, eu comungo indignamente. Quando você comunga sem estar confessado, quando você comunga em pecado, você está escarnecendo de Jesus. Da mesma forma que aqueles homens disseram: anda, homem, viva o rei dos judeus, que cuspiram em Jesus, é isso que você faz quando você comunga em pecado. Em nome do eu senti no meu coração que eu preciso. Mentira! Porque Deus não vai colocar um sonho no teu coração e uma necessidade pecaminosa. Então não existe eu senti no meu coração que eu tinha que comungar. Eu precisava comungar. Se você precisa comungar, se confesse e se converta. E não posso deixar de dizer, toma vergonha na cara, se converte e se confesse antes de comungar. Mas quando você comunga em pecado, você se faz igual ou pior àqueles que cuspiram, que açoitaram e flagelaram Jesus. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com o tão precioso sacramento onde Deus, por amor, quis se deixar para cada um de nós, para que o recebêssemos com dignidade. E aí a primeira leitura e a segunda leitura vão fazer um paralelo para nós. A primeira leitura relacionada ao Antigo Testamento, a antiga Páscoa, a primeira Páscoa, e a segunda leitura com a nova Páscoa, que foi instituída por Jesus na última ceia. Na primeira Páscoa, eles comeram carne de cordeiro, né? Na nova Páscoa, comeram a carne de Jesus, o cordeiro imolado. Mas a gente pode ver que o cordeiro do Antigo Testamento era um animal inocente, mas que não tinha vontade. Ele não pediu para estar naquela mesa. Ele simplesmente foi catado, foi pego e foi morto e colocado ali. Jesus é a nova Páscoa porque Ele se dá a nós, Ele se entregou. Nós vemos no Evangelho que em muitos momentos Nosso Senhor se esquivou, fugiu e não se deixou prender. Se esquivou e fugiu e não se deixou apedrejar. Teve uma vez que levaram Ele para o alto do monte para jogar Ele do precipício. E Ele passou pelo meio deles e foi embora.
Mas o evangelho de hoje diz: sabendo que havia chegado a sua hora, ele se entregou. Então, é a nova Páscoa e a Páscoa perfeita, porque não foi o sacrifício de um animal que não tinha vontade, mas Jesus, pela própria vontade, se entregou. Jesus, pela própria vontade, se ofereceu. Jesus, pela própria vontade, deu a vida para me salvar. Também nós vamos ver que, no Antigo Testamento, o sangue daquele animal ungiu as portas, né? Então, as portas foram ungidas com sangue. No Novo Testamento, ele ungiu o nosso corpo com sangue. O nosso corpo foi ungido porque nós tomamos o seu sangue. Então, ao invés de uma marca exterior numa porta, ele nos ungiu interiormente com o seu próprio sangue. E aí, na antiga Páscoa, no Antigo Testamento, nós vamos ver que ele passou para exterminar. Na nova Páscoa, ele passou para resgatar. Exterminar o pecado, sim, tem extermínio. Exterminar a morte, a condenação eterna. Mas, em primeiro lugar, ele passou para nos resgatar, para nos reassumir para Deus pelo seu amor. Também no Evangelho, ele traz 4 sinais para nós. O primeiro deles, amar é amar até o fim. Tendo chegado o momento, amou os seus e amou-os até o fim. Então, amar é até o fim. Amar não é até a página 2, não é até quando eu aguento, não é até quando está saudável, não é até quando eu estou gostando, não é até quando me satisfaz, mas amar é até o fim. Eu lembro, e sempre lembro nesses momentos, de São João Paulo II, porque numa das últimas entrevistas que ele deu, a repórter perguntou para ele por que ele não renunciava. E aí ele, muito fraco, debilitado pelo Parkinson, ele consegue levantar a mão muito trêmula e aponta para algo que estava atrás dela. E aí ela olha para trás e vê a cruz. E aí ele diz, ele foi até o fim. Amar é ir até o fim. Mesmo quando você parece não ter forças, mesmo quando tudo está pesado demais, mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando as coisas não estão dando certo como gostaríamos, mas amar é ir até o fim. Ele sofreu amando, porque enquanto ele carregava a cruz, ele estava nos amando. E ele amou sofrendo. Então sofrer é isso. É amar sofrendo e sofrer amando. É isso que devemos viver, porque ele foi até o fim. A segunda coisa, ele lavou os pés. Lavar os pés é um gesto de acolhida em casa. Vai dizer, a gente viu na segunda-feira, se eu não me engano, que, na verdade não vimos segunda, mas o evangelho paralelo de segunda, que é o da unção de Betânia, quando aquela mulher está lavando os pés de Jesus, os fariseus começam a dizer, se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria lavar os pés, não. Aí Jesus vai responder, eu cheguei na sua casa e você não lavou os meus pés. Porque lavar os pés era um gesto de acolhida na casa. E Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele no evangelho vai dizer assim, eu vou preparar um lugar, o meu reino não é daqui, eu vou voltar para o meu Pai, vou ser glorificado por ele. Tudo isso ele está querendo dizer o quê? Que ele vai para o reino dele. E ao lavar os pés dos discípulos, ele já começa o processo de acolher os discípulos do seu reino. Ele começa a permitir que os discípulos estejam com ele no reino. Convida, sabe? Ele abre as portas desse reino para os discípulos. Então, por isso também ele lava os pés. E assim ele quer fazer com cada um de nós. Ele está fazendo um convite para nós, para entrarmos no reino dele, para fazermos parte. Mas também exige a nossa parte, de nos convertermos, de mudarmos, de, com a nossa vida, fazermos a vontade de Deus. Porque ele já preparou para nós. Ele já até lavou os pés. Então, ele já organizou tudo. Agora falta eu chegar até lá. Quando ele vai dizer também, vai lavar os pés de Pedro, então ele vai dizer para Pedro, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Olha que interessante. Ele vai dizer que quem já se banhou, ou seja, banho. Banho lembra as águas que nos banham, as águas do batismo. Quem já foi batizado não precisa lavar somente os pés. Quem já foi batizado deve cuidar dos seus pés. Por que os pés? Porque os pés são quem ainda tocam essa terra. Então nós temos que tomar cuidado, porque o batizado ele deve viver uma vida do céu, mas ainda pisando nessa terra. Mas tem que tomar cuidado para que os seus pés não levem para outros caminhos, deve tomar cuidado para que os seus pés não se contaminem com aquilo que é mundano. Então eu devo viver nessa vida, com os pés no chão, mas o coração no céu. Eu devo viver nessa vida, mas desejando a eternidade, e não vivendo as mundanidades, não presos e apegados ao que essa vida nos proporciona, não presos e apegados a coisas mundanas, como apegado a músicas, não que a gente não possa ouvir,
mas a minha vida não pode ser só as músicas mundanas. Eu não posso ficar preso somente a pessoas, a conversas que não me levam para Deus. Eu não devo estar preso a superstições, mas eu devo estar preso e meu coração deve estar apegado àquilo que o Senhor preparou para mim, que é a realidade do céu. E aí termina quando ele diz que nem todos estão sem pecado. O que significa dizer que nem todos estão sem pecado? Porque Judas estava tramando contra Jesus. Porque Judas estava preso às realidades mundanas. Judas estava preso às realidades materiais. Judas estava preso ao que é desse mundo. Ele não conseguiu corresponder. Ele não conseguiu desapegar, porque ele estava preso à ganância do dinheiro. Ele estava preso às próprias convicções, porque ele de alguma forma achava que se Jesus fosse preso, a revolução ia acontecer. Então, Judas estava preso às suas convicções. Judas estava preso à ganância, ao dinheiro. Então, seu coração estava preso na terra. E ele não conseguiu alcançar as realidades do céu. Queridos, nós precisamos deixar o nosso coração se desprender e se desapegar daquilo que é humano, daquilo que é mundano, e vivermos a realidade do céu. Começarmos a caminhar com o coração apegado no céu, ainda nessa terra, e deixar com que os nossos pés caminhem, mas caminhem nessa terra, trilhando um rumo para o céu, que é onde o Senhor preparou para nós. Então, que nesse tríduo pascal você possa viver essa realidade, desapegar o seu coração daquilo que é humano, daquilo que é mundano, e desejar, acima de tudo, o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.